Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis. A gente teve os torneios de Rally e de Queens tendo seu segundo dia, onde houve a conclusão da primeira rodada e já temos a confirmação das oitavas de final. Amanhã teremos 4 jogos em cada um dos torneios, vai representando um lado da chave das oitavas, né? E os outros 4 jogos acontecem no dia seguinte, se Deus quiser, sem chuva, né, nos torneios. Graças a Deus, Queens até agora tá indo bem, né? Vamos lembrar que Inglaterra, chuva, né, o ambiente são palavras que andam muito juntas e a gente sabe todos os problemas que é uma quadra de grama molhada, né? Mas falando aqui dos jogos que aconteceram hoje, que não foram poucos, a gente vai comentar um pouco sobre os resultados, sobre algumas performances que ficaram aquém do esperado, outras que obviamente surpreenderam. Pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos. O Andrei Rublev venceu o Sebastian Hoffner por 2-0, 6-3, 6-4. Boa performance do tenista russo, que ganhou todos os pontos com o primeiro saque, 31 de 31. Não encarou um breakpoint sequer. Uma bela atuação do Rublev, né? Tava precisando de uma dessas. O Hoffner é um tenista que saca bem, é um tenista competente na grama. Mesmo assim, o Rublev não passou tantas dificuldades. 6-3, 6-4 é um resultado positivo. Quem sabe aí o Rublev começando a engatar melhores resultados, até porque, assim, a queda em Roland Garros não é legal, né? A maneira que ele perde, obviamente, para o Sinner, mas, por outro lado, ele conseguiu um resultado mais competente do que nas últimas semanas, oitavas de final em um Grand Slam. Já fazia tempos que o Rublev não estava indo tão longe assim, né? A gente teve o Thomas Mahat vencendo o lucky loser Jesper de Jong por 2-1, 7-5, 3-6, 6-3. Bom resultado para o Mahat. É um tenista que pode jogar bem na grama. Pode, não quer dizer que é certeza. Muito tenista pode jogar bem na grama, mas a garantia de que isso vai acontecer ou não é outra história. Por exemplo, um tenista que eu quase sempre garanto que vai bem na grama é o Matteo Berrettini, né? Isso quando tá jogando, porque os coitados, né? O cara não para de se machucar, inclusive não jogou em nenhum desses torneios preparatórios, vai para Wimbledon. Isso se jogar o Wimbledon, é claro, né? Sem ritmo nenhum de grama, o que é uma pena, mas o Thomas Mahat aqui é um cara que tem as qualidades que podem encaixar bem com a grama, joga bem dentro da quadra, né? Consegue direcionar bem os golpes. Ele não é um cara super potente, mas tem boa colocação e, a meu ver, ele consegue movimentar bem a bola e ele é um cara que se defende muito bem. Então, assim, ele tem ingredientes que podem funcionar bem na grama, mas a irregularidade e a inconsistência dele é um problema, né? Mas, de qualquer maneira, 7-5, 3-6, 6-3, 2 horas e 13 para avançar à próxima rodada. Tomás Martin Etcheverry não teve dificuldades para ganhar de Pedro Martínez por 2-0, 6-1, 6-3. Pedro Martínez é um cara que joga bem na quadra de saibro, na quadradura pode fazer alguma coisa ou outra, mas quando se fala de grama, definitivamente não é o nome que a gente está olhando muito, né? O Etcheverry, ele é um cara que consegue jogar relativamente bem na grama, porque, como eu disse também sobre o Mahat, ele também se encaixa. Ele tem um jogo que é bom no fundo de quadra, é sólido, ele consegue se defender bem, e ele tem essa solidez que é importante na grama, boas mudanças de direção. Então, assim, não é um cara que a gente possa subestimar também tanto na grama, o Etcheverry, embora a falta de grandes armas seja um problema, isso não só na grama, em qualquer superfície. A gente teve Flávio Cobolli e João Fonseca, talvez o jogo mais longo do dia, 2 horas e 44, né? Foi um jogaço de tênis, né? Acho que há de se dizer isso, né? Um nível muito alto dos dois tenistas. E pra gente é uma pena, né, que o João não consegue a vitória, mas é aquela história, né? Tipo, tem momentos que o João ainda peca em algumas tomadas de decisão, que é comum, o cara tem 18 anos de idade. Eu só fiz uma crítica que teve gente que recebeu um pouco negativamente, de que eu acho que, assim, o João, ele tá indo direto para esse tipo de torneio que é muito concorrido, né? O ATP 500 de Rally tem uma chave muito forte. O Cobolli, que ele tá enfrentando agora na primeira rodada, é o número 24 do mundo. Esse é o nível do cara que ele tá encarando numa estreia. E na próxima rodada seria o Shapovalov ou um Humbert. Então, assim, não ia ficar mais fácil. Então, assim, esse tipo de situação dele enfrentar um cara desse calibre tão cedo, eu acho que acaba sendo um problema. Mas, de qualquer maneira, né, uma coisa a gente sabe, né, cedo ou tarde ele vai melhorar o nível de enfrentar esses caras, porém, ele tem que conseguir pontos no ranking, porque, assim, a subida dele ao ranking, desde abril deu uma estagnada, desde o começo da gira de saibro, ele só tem 3 vitórias nível ATP, uma lá em Madrid e 2 que aconteceram em Roland Garros. Então, assim, desde então são mais derrotas do que vitórias nível ATP, e isso não é legal de maneira alguma. Então, o João Fonseca, para mim, tem que jogar esses torneios menores com maior frequência. Se for muito longe neles,
aí pode se dar o luxo de pular um torneio, você pode escrever, e aí se estiver muito cansado, você desiste do torneio seguinte, tem sempre alguém na lista de espera que vai estar a preencher o seu lugar. Então assim, eu não vejo qual é o big deal disso, né? Jogar uma ATP 250 como Roland-Garros ou Stuttgart, né? Era algo para mim necessário, até porque eram chaves mais abertas que permitiriam vitórias, e vitórias significam pontos no ranking, e pontos no ranking significam cada vez chaveamentos mais fáceis, né? Ir direto para a Halle é um risco. E olha que ele enfrentou o Cobolli e poderia ter sido um Sinner, poderia ter sido gente até pior. Alex Michelsen ganhou do Francisco Cerúndolo de virada. O Cerúndolo começou muito bem o jogo, né? Fez um 6-2, mas foi passando a partida. O Michelsen foi entrando mais a partida e fez um 7-5, 6-4, né? Eu ainda acho que o Cerúndolo, ele deu uma melhorada no jogo dele no contexto geral, né? Mas ele não é um super sacador, né? Tipo, o saque dele é um problema, e mais do que isso, né? Ele é um cara que, assim, por mais que ele seja muito competente no fundo de quadra, ele se beneficia também da mescla de solidez e agressividade, né? E na quadra de grama, né, ele não pegou tanto timing do jogo, e eu acho assim, ele era um dos caras que também deveria ter jogado o Stuttgart ou Hertogenbosch, talvez até tenha sido melhor ido para a Halle pelo aspecto de preservação física, e tá jogando muito tênis esse ano, né? Muito tênis não só em qualidade, ele também tá fazendo isso, mas em termos de quantidade de jogos, é o tenista com mais jogos no ano, mas a verdade é que assim, ele chegou meio despreparado para a Halle, e assim, 18 do mundo enfrentando 33, não é qualquer tenista que ele enfrentou logo de cara, e veio a derrota. É uma pena, que eu sou muito fã do Cerúndolo, mas ele não conseguiu incomodar muito o Michelsen a partir ali do segundo set em termos de ameaçar tanto o saque dele, né? Tipo, ele até consegue uma quebra, devolvendo logo de imediato o Cerúndolo. Tipo assim, o Michelsen, depois assim, o Michelsen quebra para fazer 2-1, na hora que tá sacando 2-1, o Cerúndolo quebra de novo, mas foi o único momento. Daí pra frente foi o Michelsen dominando a partida e o Cerúndolo tentando sobreviver, e não conseguiu, né? A gente teve o Denis Shapovalov vencendo o Humbert 6-4, 4-6, 7-6, 2 horas e 27. É um jogo de alto nível de tênis, mas por outro lado também muitos erros, né? 6 duplas faltas para cada lado, né? Tipo assim, apenas 66% dos pontos com o primeiro saque para o Shapovalov, e do outro lado o Humbert 43% dos pontos com o seu segundo saque. É impressionante que o Humbert tem uma baita devolução, e isso foi sentido pelos números de primeiro saque do Shapovalov, 66%. Porém, sabe quantos por cento dos pontos o Shapovalov fez com o segundo? 55%. Porque o Humbert, assim, ele já é por natureza agressivo, mas eu acho que é uma coisa engraçada. No primeiro saque, eu acho que o Humbert tá tão preocupado com o posicionamento e a colocação da devolução, que ele não tenta ganhar a bola no primeiro toque, né? Tipo, na devolução logo, né? Ele coloca a bola lá e ele consegue machucar mais assim. Agora no segundo saque ele parte mais para ataque, né? E aí dá muito ponto de graça por errar a devolução, né? Se ele se preocupasse mais com a colocação, talvez ele ganhasse ainda mais pontos, né? Mas, infelizmente, o Hugo Humbert é um tenista que eu já falei aqui. Taticamente falando, ele ainda carece de um refinamento extra. Yannick Sinner venceu o Yannick Hanfmann por 2-0, 7-5, 6-3. Boa vitória para o tenista italiano. 10 aces na partida. Ele, basicamente, assim, teve que encarar 2 breakpoints no jogo. Quer dizer que teve seus momentinhos ali de pouco mais de dificuldade, mas no contexto geral, venceu controlando bem o jogo, 7-5, 6-3. Félix Auger-Aliassime precisou jogar um terceiro set, mas venceu o Laslo Djere 6-3, 6-7, 6-1, ganhando os últimos 5 games do jogo. Bom dia de saque do Aliassime, 17 aces no jogo. E assim, né, 87% dos pontos com o primeiro saque. Um ponto negativo, 38% dos pontos com o segundo saque, porém, dos 3 breakpoints que ele encarou contra, salvou os 3. Dos 5 que produziu, converteu 3. Então, o Aliassime teve um jogo que ele foi bem efetivo em aproveitar as oportunidades. E o Lorenzo Sonego venceu o Jan-Lennart Struff. Olha, tá com cara de fim de carreira pro Struff, em 6-3, 6-2 pro Sonego. Essa que é a superfície que o Struff mais gosta de jogar, né? Ele gosta de acelerar o jogo, nada melhor para ele do que uma boa grama. E no final, e assim, mal incomodou o Sonego. Realmente o nível do Struff caiu muito esse ano. Quais são os jogos que teremos em Halle? Olha, nas oitavas de final, Zizo Bergs e Karen Khachanov, 6h30 da manhã. Na sequência, Marco Giron e Alexander Zverev. Na sequência, Quentin Halys e Daniil Medvedev. E encerrando o dia, Alex Michelsen e Stefanos Tsitsipas. Indo para Queens, a gente teve o Jiří Lehetka ganhando do Alex de Minaur por 2-0, 6-4, 6-2.
um jogo que eu comentei aqui, uma atuação péssima, péssima do de Minaur, muitos erros, ele teve 30 erros não forçados no jogo, não produziu um breakpoint sequer. A gente está falando de Alex de Minaur, que até pouco tempo atrás estava com a melhor estatística de devolvedor de todo o ranking mundial. Então, assim, preocupante, não são bons sinais dados por Alex de Minaur, né? Alexei Popyrin venceu o Alexander Vukic por 2-1, né? 6-2, 6-7, 7-6, 2 horas e 31, teve que jogar basicamente 1 hora a mais de tênis porque perdeu 4 set points, né? Na verdade, deixa eu ver, 4 set points mesmo, né? No segundo set no tie-break. E vale lembrar, né? Ele chegou a produzir um breakpoint quando estava ali 4-4, o Vukic sacando, teve quebra à frente no segundo set, um caminhão de chances perdidas. Então, assim, no segundo e no terceiro set foram basicamente 1 hora e 57 de jogo, que é muita coisa. E assim, ele tinha resolvido o primeiro set em 33 minutos, né? De ponto positivo, 19 aces e 2 duplas faltas. Uma performance de saque completamente diferente do que foi a catástrofe contra os Uzbeks, que ele chegou só 5 aces. Então, assim, sacou muito melhor. Acho que ele pegou o tempo de bola bem melhor. Ele produziu 6 breakpoints e aproveitou 3, né? E por outro lado, teve 7 breakpoints contra e salvou 6, né? Mas de qualquer maneira, ele perdeu o saque onde não deveria, quando o jogo estava completamente sob o controle, né? Então, assim, jogo duro, mas ele consegue avançar a próxima rodada, né? Nakashima venceu o Giovanni Mepish PRK por 2-1, 6-7, 7-6, 6-4. O ano do PRK não era bom, a expectativa era que a grama pudesse mudar e não aconteceu, né? Tipo, a ineficácia dele em games de devolução tá pesando muito contra, e assim, né, o saque dele caiu de qualidade com o passar da partida e foi dando cada vez mais brechas. Por mais que ele tenha conseguido um impressionante número de 23 aces no jogo, ele acabou cada vez mais assim, não resolvendo nos aces. E aí o Nakashima foi entrando mais nos games de devolução, e quanto mais pro fundo de quadra o PRK tem que jogar, mais ele sofre, e foram 11 breakpoints contra ele, e ele salvou 9, então foi quebrado 2 vezes, e aí foi nisso que o Nakashima aproveitou para conseguir essa vitória de 2-1. O Jack Draper passou com tranquilidade pelo Jason Brooksby, 2-0, 6-3, 6-1. Eu acho que não há muita coisa a comentar de negativo pro Draper, né? 27 de 29 pontos com o primeiro saque. Com o segundo, podemos dizer, só 38% dos pontos, 6 de 16, 5 duplas faltas, né? E assim, ele enfrentou um tenista que não tem o saque com uma melhor qualidade, né? Ainda está bem fora de ritmo, mas de qualquer maneira venceu sem sofrer. Eu acho que isso que o Draper precisava mais. Curioso para ver como o Popyrin vai jogar contra ele, porque assim é 880, né? Eu posso dizer que vai ser um passeio, pode ser mesmo, mas pode ser uma pedreira, né? O Popyrin é completamente imprevisível nesse aspecto. É um tenista que às vezes joga um tênis maravilhoso, mas é aquele negócio, quão bem ele vai conseguir machucar o Draper com o saque e nas devoluções de segundo saque, que vai ser o fundamental para entender o quanto que esse jogo pode ser complicado ou não para o tenista britânico. Mas essas duplas faltas e esse aproveitamento de segundo saque merece um pouquinho de atenção. Arthur Hinderknecht ganhou do Ben Shelton por 2-0, 7-6, 7-6. É aquele negócio, né? O princípio de colocar a bola em quadra, né? Porque assim, o Ben Shelton nesses 2 sets teve impressionantes 22 aces. Porém, se a gente for olhar, o Hinderknecht teve 14 aces. Quer dizer que o Hinderknecht também sacou muito bem. O Hinderknecht não encarou nenhum breakpoint porque ganhou 68% dos pontos com o segundo saque e 80% com o primeiro. Mesmo com os 22 aces, o Shelton ganhou 75% dos pontos com o primeiro saque, 46 com o segundo, 4 duplas faltas na partida contra apenas uma do Hinderknecht. E assim, né, teve 6 breakpoints contra, salvou 6. Mas ficou nítido que, assim, quando o jogo ia para troca no fundo de quadra, a vantagem era do tenista francês, e o Shelton, muito ansioso, não soube sofrer, foi querendo resolver as coisas muito rápido, acabou vulnerável e perdeu o jogo. E aquele negócio, talentoso e inegável, muito talentoso Ben Shelton. Tem muito o que aprender? Tem muito o que aprender. Reilly Opelka venceu do Camilo Hugo Carabelli por 2-0, 7-6, 6-4, né? Outro também com a máquina de fazer aces, depois daquela performance aquém contra os Uzbeks, 21 aces nesse jogo, 89% dos pontos com o primeiro saque, né? E assim, aproveitou as chances dele para conseguir quebrar o tenista argentino, até foi quebrado uma vez o Opelka, mas fato é que ele conseguiu uma boa atuação e vai enfrentar o Hinderknecht na segunda rodada. E pode ser um oponente de Carlos Alcaraz,
na terceira rodada, a ver se isso vai acontecer, né? O Alcaraz, falando nele, né, venceu o Walton, tenista australiano, Adam Walton, por 2-0 a vitória do tenista espanhol. E assim, né, teve um jogo complicadinho no segundo set, o Alcaraz teve que salvar 2 breakpoints, então assim, teve um momento do jogo ali que começou a ficar um pouquinho complicado, e vale lembrar, 2 breakpoints que eram 7 points pro Adam Walton, né, tipo, e ainda teve esse aspecto, né, vai que ele tenha que jogar um terceiro set, isso não era o ideal, mas no final ele conseguiu se sustentar e ele conseguiu vencer aí a parcial, 6-4, 7-6. O Alcaraz é aquele negócio, ele gosta de correr riscos, né? Um jogo que não tenha um perigo de derrota não é um jogo divertido para ele, né? O Jaime Munar venceu o Jordan Thompson 7-5 no primeiro set, depois o tenista australiano abandonou, vai ser o oponente de Carlos Alcaraz. Olha, para mim, o Jordan Thompson é o oponente mais perigoso para o Alcaraz, né? Mas vamos ver o que acontece, pode ser que eu seja surpreendido, mas não vejo o Munar com armas para ameaçar o tenista espanhol. A gente teve a vitória do Floretan Moutet contra o Taylor Fritz por 2-1. Fritz que pode ser culpado do cansaço dos jogos que ele teve lá em Stuttgart. Eu não sei, porque não é como se ele tivesse sofrido muito, né? Até porque eu não me lembro de ter perdido sets lá em Stuttgart, né? E assim, o Floretan Moutet traz características de jogo que incomodam mais o Fritz, né? Tipo, usa mais slices, variação, né? Dá menos ritmo ao tenista americano. E a gente viu um jogo que assim, o Fritz teve suas chances, chegou a ter um match point, não aproveitou, e aí aquele negócio, né? Tipo, e um match point no saque o Taylor Fritz, né? Teve um match point no saque, 7-6 no tie-break do segundo set, e aí acabou que no final, assim, começou sendo quebrado no terceiro, conseguiu devolver a quebra só para ser quebrado de novo na sequência. Então, assim, 6-7, 7-6, 7-5. O Floretan Moutet é muito bom na grama, né? Há de se dizer isso. Ele joga bem na grama, o tênis dele encaixa bastante nisso, mas ainda assim, né, o Fritz decepcionou, e aquele negócio, né? Não dá para empolgar tanto assim. É aquele negócio, nem todo oponente pro Fritz é fácil como o Zverev. Aí a gente teve o Gabriel Diallo vencendo o Billy Harris por 2-1, né? O jogo que o Diallo até deu umas complicadas, né? Chegou a sacar pro jogo, foi quebrado, aí quebrou logo na sequência para vencer. Foi um jogo estranho, mas no final ele vence 6-1, 3-6, 6-4. O canadense vive grande fase, já é 44 do mundo. E assim, eu quero até dar um detalhe nisso, né? Porque assim, 11 aces na partida, 85% dos pontos com o primeiro saque. Porque assim, o Gabriel Diallo é um tenista que chegou a estar fora do top 100 no mesmo período no ano passado, né? E assim, ele está hoje no melhor ranking da carreira dele. E se eu colocar aqui no ranking ao vivo, nesse momento o Gabriel Diallo 40 do mundo. Em caso de título, ele iria para 1.735 pontos e ele entraria no top 30, né? Óbvio que teria que ser campeão de 2 títulos em sequência, né? Mas mais uma vitória, ele vira 38 do mundo e passa o Alexander Miller e o Hubert Hurkacz no ranking. Então, assim, ele tá vencendo, ele tá subindo no ranking, e a meu ver, assim, é uma questão de tempo até ele chegar no top 30 com o nível de tênis que ele vem jogando. Maturidade, ele vem mostrando de sobra, né? Ele vem mostrando força mental, ele vem apagando os momentos ruins com muita velocidade. E é claro, os jogos que a gente tem amanhã, lá em Queens. Roberto Bautista Agut e Jakub Menzik. Alexei Popperin vai enfrentar o Jack Draper, Daniel Evans enfrenta o Brandon Nakashima, Mackenzie McDonald enfrenta o Holger Rune. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo. E claro, deixe seus palpites para os jogos amanhã das oitavas de final, tanto do ATP 500 de Queens e de Rally. Até a próxima, pessoal!